Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo? Olha, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a lei da atração. Falei pra vocês que esse canal se trata do meu processo, das minhas crenças, dos meus hábitos, das minhas conquistas. E sem dúvida nenhuma, a lei da atração faz parte do meu processo, faz parte da minha história, tá? Então, lembrando que esse vídeo aqui não se trata de nenhum curso de passo um, passo 2, como conquistar, como atrair dinheiro. Não, não se trata disso. Pode ser que lá na frente eu venha fazer mais vídeos sobre isso, porque a lei da atração faz parte da minha vida e é um tema que eu amo consumir, amo ler e eu amo também falar pelo WhatsApp com as pessoas que eu conheço, tá? Não se trata de nenhum curso, provavelmente você que colheu esse vídeo, provavelmente foi porque talvez em algum momento teve algum contato com a lei da atração, conheceu, talvez não deu certo, começou a atrair coisas ao contrário do que queria, que é muito normal que isso aconteça. E porque esse vídeo, mais bem, talvez esse vídeo vai funcionar pra você, porque esse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas maneiras de estruturar, tá? Pra compreender como fazer a lei da atração fluir, tá? Então aqui eu vou demonstrar duas versões. Depois eu vou mencionar porque eu me inspirei em fazer esse vídeo, tá? E é isso, então eu vou começar a falar, conversando com vocês como que foi o meu primeiro contato com a lei de tratação. Eu não sei dizer bem, mas eu era uma criança, era um adolescente, era um jovenzinho que atraía coisas para si mesmo com muita facilidade. Com muita facilidade. E eu não sabia nada sobre a lei de atração. Não tinha nenhum contato com a lei de atração. Eu me lembro muito de uma frase que uma vez a minha irmã se aproximou e me disse: por que você consegue tudo que você quer? Óbvio que ela. E isso acabou gerando muitas más interpretações, tanto para minha irmã, inclusive para meu pai, que tive alguns conflitos com ele, porque eu atraía coisas para mim e como você não consegue ver a fonte de como chega essas coisas, né? As pessoas têm a tendência de colocar um rótulo. Então, por exemplo, a minha irmã, porque como, por exemplo, você quer atrair algo para você, você imagina algo, por exemplo, que é muito, e esse algo já existe no universo. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu tive meu primeiro celular. Eu tive meu primeiro celular, gente. Eu tinha o quê? 12 anos de idade. 12? Menos. Tinha 11 anos de idade. Não era rico. Tinha 11 anos de idade e era na época dos tijolão. Eu ganhei esse celular do amigo do meu pai. Eu consegui atrair isso pra mim. E eu me lembro que até minha mãe queria. Eu me lembro que. Eu sempre fui curioso, eu abria o celular, minha mãe ligava pro meu pai, ele tá abrindo o celular, meu pai não entendia, enfim. E aí, o que a minha irmã deduzia? Que eu era o preferido. Que eu era o filho preferido, que eu era o sobrinho preferido, que eu era o sobrinho preferido, que as pessoas tinham a tendência a querer me amar mais que ela. E por isso me davam coisas. Só que, gente, resumindo, porque esse vídeo eu vou profundizar mais. Você quer muito um celular. Esse celular já existe. O que você precisa, que vai acontecer é que o celular não vai cair do céu. Precisa de uma fonte para chegar na sua mão. E vai chegar na mão de alguém. Obviamente. Ou você, inclusive, pode encontrar na rua. E nesse meu caso, chegou na mão de um amigo do meu pai. E aí começa a gerar interpretações. A minha irmã me interpretava dessa maneira, que eu era o filho, o neto, o sobrinho, o primo, a pessoa preferida que sempre atrai mais amor e por isso eu ganhava mais coisas. E não é isso, tá bom? Eu simplesmente já nasci, eu tenho uma crença de que eu consegui conservar alguns elementos necessários que todo ser humano nasce com esse potencial, só que quando vai crescendo vai perdendo esses ingredientes, porque eu acredito plenamente que uma criança, quando nasce, ela já nasce nutrida de tudo que ela necessita para o sucesso. Só que aí começa o desafio, né, gente? Você aperta o start da vida, você de repente nasceu numa família estranha, sem pai, sem uma estrutura de família, ou talvez tem família, só que essas famílias talvez têm muitas crenças estranhas, você cresce com medo, você cresce sem querer se arriscar, você vai na escola, você acaba fazendo, depois posso falar isso, mas
pra frente. Mas a gente sempre faz um pacto e isso, de uma maneira inconsciente, isso acaba prejudicando nossos avanços. Como, por exemplo, todas as crianças fazem um pacto com si mesmo nas escolas quando passa por bullying. E isso vai criando obstáculos, travas enfim, e ninguém consegue crescer na vida desse jeito. Então eu acredito que nascemos nutridos com tudo que é aquilo que é necessário pra gente conseguir crescer na vida. Só que aí isso vai perdendo conforme vai passando, você vai crescendo, vai passando pelas experiências. E eu acredito que eu consegui conservar muitos desses elementos que eu conseguia manter muito. Eu conseguia manter essa estrutura saudável de mente, comportamento, hábito, que eu consegui de alguma maneira atrair coisas pra mim. Tanto que a Dani foi a pessoa que eu me inspirei pra fazer esse vídeo. Mais pra frente eu vou falar um pouco dela. Ela falou até de uma coisa muito louca. Ela falou assim que não gostava muito desse tem que ser antes de ter, né? Que ela não gostava muito, inclusive eu vou mandar uma mensagem pra ela falar um pouco desse tema, que eu amo praticar isso. E era uma prática que eu já praticava antes de saber da lei de atração. Eu tenho lua em peixes, né? Então imaginar é comigo mesmo. Então os meus sonhos nunca foram sonhos normais. Eu sempre gostei de sentar e provocar meus próprios sonhos viajando na maionese. E eu sempre procurei viajar na maionese, sempre viver na vida que eu queria viver. Estar onde eu queria estar, ter o que eu queria ter, sabe? E isso era algo que eu gostava de já de fazer. E quando você vai estudar lei de atração, você vai ver muito sobre isso, sabe? Sobre a parte da imaginação, que também é uma coisa muito boa e primordial, mas também é a mesma coisa que faz as pessoas não conseguirem cocriar nada, porque só fica na imaginação. Depois vou avançar mais nisso, tá bom? E então eu tinha isso já no meu essa estrutura. Eu sempre quando eu ia dormir, eu provocava meus próprios minha própria imaginação, meus próprios sonhos. Eu sempre me via onde eu queria estar e assim. Então, assim, era muito louco. Eu não sei porquê, mas eu já tinha essa direção. Os conflitos que eu tive com meu pai. Eu me lembro... agora eu vou me abrir um pouco aqui. Eu não nasci em uma periferia, mas eu cresci em uma periferia. E pra mim, justamente por não ter nascido, foi muito difícil me acostumar com aquilo, porque eu me vi entrar em uma realidade que eu não queria, né? Eu entrei naquela realidade porque o meu pai se relacionou com uma outra mulher e essa mulher queria viver perto da família. A família dela vivia na favela. E aí meu pai falou, então vamos. E o meu pai comprou uma casa na favela. E pra mim, até um certo ponto, fazia sentido, porque eu sempre tive a minha estrutura de pensamento saudável. Então eu falava, eu sou uma pessoa adolescente que vivo com o meu pai e faz sentido eu estar onde ele está, né? Só que de repente tudo começou a perder sentido, porque eles acabaram se divorciando. E ela não quis ficar na casa. Ela se foi, meu pai que ficou na casa. E de repente eu fiquei na favela, onde eu não cresci, onde eu não admirava nada do que eu via, não me sentia confortável de ver janela com janela, de eu não ter a minha calçada. Eu não me sentia à vontade de todo domingo ter que escutar o sábado, e sexta-feira à noite, até quinta, estilo de música que eu não queria ouvir, letras de baixa vibração, tanto sertanejo de sofrência, funk falando coisas estranhas. Eu não gostava de nada que ele representava. Eu sempre via as pessoas, passava anos e anos e as pessoas estavam com o mesmo estilo de roupa, com o mesmo estilo de festa, com as mesmas pessoas. E eu não via nada diferente. E eu, talvez por ser geminiano, gosto de falar muito, eu gosto de movimento. Então eu não via movimento ali. E aí eu fiquei muito mal. Muito mal. E o meu pai, gente... E aí eu fiquei muito mal, porque pra mim ali já não fazia sentido. Até um certo ponto fazia. Eu sou um jovem que mora com meu pai, e o meu pai decidiu viver... E o meu pai, eu tenho que seguir ele. E ele tinha um relacionamento dele, e eu tinha que estar onde ele está. E na relação dele, ele decidiu estar ali. Só que depois a pessoa que colocou a gente ali já não estava mais ali. Eu falei, como é que... Aí eu fiquei na favela com a família dela. Eu falei, gente... E as pessoas que ali nasceram se sentiam, talvez, mais à vontade do que eu, porque eles ali nasceram e não conheciam talvez outras realidades. Eu não vim de uma realidade rica, mas eu tinha uma calçada. Eu tinha uma calçada, eu tinha um vizinho de frente com uma certa distância de janela. E ali, e a minha vizinha, e tinha a rua, e tinha a vizinha da frente, tudo muito normalzinho. E aí eu não gostava naquela situação, fiquei mal. E o meu pai, apesar de estar morando ali, ele tinha acesso a pessoas com uma mentalidade
mais saudável, podemos assim dizer, com uma mente mais próspera, porque ele trabalhava num contexto onde ele tinha contato com outras pessoas. E o meu pai, ele sempre foi muito amável, alegre, divertido. E as pessoas queriam ajudar, perguntavam como que tá seu filho, essas coisas. E aí meu pai uma vez falou pra uma mulher psicóloga que eu não tava bem. Meu pai falou algumas características, ela pegou e falou, conversa com ele. Isso, e passou uma receitinha pra saber o que tá acontecendo. Aí ela praticamente tava fazendo um negócio ali grátis. E meu pai falou, tá bom, o que ia fazer? O meu pai teve acesso a uma mentalidade de uma pessoa profissional e tal. Só que quando chegou em casa, ele não conversou comigo. Ele encarregou outra pessoa pra falar comigo. Uma pessoa que tinha um nível de como eu posso dizer, que eu não quero se ofender. Mas era uma mulher que limpava a casa. A minha madrasta, ex-madrasta, ela não era uma pessoa que gostava de cozinhar, limpar. Eu estudava fora, meu pai trabalhava fora, então ele resolveu contratar uma mulher para poder limpar a casa. E aí meu pai encarregou a moça pra falar comigo. E ela era uma pessoa ignorante, gente. Então ela chegou e perguntou. Meu pai falou, já que você tá aqui, pergunta pra ele, porque ele tá andando muito, muito triste, muito pra baixo. Fala pra sua filha chamar ele pra sair. Fazer essas coisas. E aí ela foi se aproximando e me perguntou do jeito dela o que eu tinha. E eu comecei a me abrir. E aí ela, do jeito dela, falou pro meu pai, ele não gosta de favela. Ele não gosta de favela. Não é que eu não gosto de favela. Eu não gosto de favela mesmo. Mas só que existe uma maneira de se expressar, né? Óbvio que ela não ia conseguir expressar de que eu não me identifico ali, eu não me sinto naquela bolha, falta algo pra mim, eu preciso me conectar com algo que eu ainda desconheço, eu sei que não está aqui. Ela não ia entender isso, gente. Eu não ia entender isso. Ela resumiu para o meu pai, não gosto de favela. Aí meu pai entendeu aquela coisa resumida, ele chegou em mim e simplesmente me disse algo que mudou a minha vida. Ele me disse, você quer morar no Morumbi? E aí ficou aí. E eu fiquei assim. Pra quem não sabe, Morumbi é onde o Silvio Santos morava. E aí eu fiquei assim, na minha cabeça pensando, não quero morar no Morumbi. Eu na minha cabeça não quero morar no Morumbi. Aqui na rua de cima, tá ótimo. Eu na minha cabeça, né? Porque na rua de cima, gente, já era outra realidade. Já era casas bem feitas, tinha muita árvore, tinha um parque florestal, aí tinha uns comércios. Então era diferente. Então eu não tava nem pedindo pra sair, era só afastar um pouco. E na minha cabeça não era impossível, gente. Talvez pro meu pai, na cabeça dele, era caro ou impossível, porque eu vejo muitas pessoas que não dão o primeiro passo por achar que é impossível e nem se dá a oportunidade. Eu tenho um amigo que ele pegou e falou assim, nossa, Thiago, eu comprei meu apartamento porque eu fiquei curioso. Se eu não tivesse a curiosidade, eu não teria comprado, porque eu achava que era difícil. Então eu fui lá só pra tirar a curiosidade e acabei comprando, porque eu vi que era fácil. Então, assim, tem gente que não dá o primeiro passo porque acha que é difícil, entendeu? Então, assim... E eu na minha cabeça falei assim, não quero ir pra Morumbi, aqui na rua de cima basta, mas peraí, e se eu quiser morar no Morumbi, e daí? E ali eu percebi, assim como a Dani, que teve um momento na vida dela que ela percebeu que se não fosse ela se movimentar pra ela mudar a realidade dela, ninguém ia fazer por ela. E aí ali eu percebi isso, e aí eu comecei a fazer as coisas da minha maneira, mesmo sendo adolescente. E foi a partir dali que eu falei, eu tô aqui, mas eu não preciso estar aqui. Tirei esse umbigo umbilical, falei, eu sou livre, eu tô aqui com ele, mas eu sou livre. Tanto é que a minha essência sempre foi essa, sempre o mais longe, o menos acessível, o mais caro. O meu ser natural sempre se sentiu atraído por isso. Até quando eu era criança, meu pai nunca conseguiu me manipular para conseguir comprar algo mais barato. Porque o que me atraía, talvez o design, alguma coisa ali, eu me atraía para o que sempre era mais dinheiro. Tanto é que hoje nem no Brasil eu moro. Eu sempre quis, sempre fronteira, cruzar a fronteira do outro lado, outro horário. Sempre foi assim. Voar alto, mais alto. Então, a minha cabeça sempre foi... E o meu pai sempre interpretava que eu era uma pessoa com mania de grandeza. Ou que eu queria aparentar algo que eu não era. Sendo que, na verdade, eu tinha uma estrutura, né? Com as minhas essências que me facilitavam, por exemplo, atrair coisas pra mim. Então, eu sem conhecer a letra, eu naturalmente já atraía coisas pra mim. Então, quando eu tinha 22 anos, eu conheci um chefe, que eu trabalhava aí no Brasil, em São Paulo, com um alemão,
E a gente conversava muito, a gente ficava muito tempo só eu e ele. E aí ele uma vez... De tanta conversa, ele acabou descobrindo, por exemplo, que eu guardava mais dinheiro do que eu ganhava, né? Como que isso acontece, né, gente? Eu consigo atrair coisas pra mim. Então, por exemplo, se eu ganhava R$ 1.000, eu sempre depositava na minha conta 1.400, 1.500. Então, e ele era uma pessoa que também era assim. Ele sempre guardava mais dinheiro do que ele fazia no trabalho. E porque existia fontes que vinham de outro lado também. E aí ele começou meio que se admirar por mim, começou a falar de mim, e aí ele começou a falar mais dele. E aí ele foi a pessoa que me apresentou o primeiro livro da Lei da Atração. E aí o primeiro livro da Lei da Atração chegou na minha mão. E aí eu entendi a receita que... Enfim, o livro, ele praticamente coloca ali uma receita. E aí eu comecei a ter dificuldades de atrair. Como o que eu atraía com facilidade começou a ficar já não. Porque eu vi ali uma receita. Eu já não precisava daquilo. Era só viver. Mas como era um tema que me atraía, eu falei, eu tenho que estudar. E aí eu fui estudar. E aí, por ser passo 1, passo 2, como um guia, uma receita, aquilo foi me gerando uma pressão. E a Dani também falou que ela viveu algo parecido, que era que ela tinha que sentir gratidão por tudo, o tempo todo. E eu sentia essa mesma pressão. Que eu tinha que vibrar altos o tempo todo. E já com a minha experiência, eu já vi que não precisa você vibrar o tempo todo. Você precisa ressignificar as coisas. Porque as coisas são como são. Não tem como você vibrar alto pra uma coisa que vai te fazer ficar triste. Não tem como. Então, se você olhar pra essa coisa desagradável e você ressignificar, você consegue entender e manter ela do jeito que ela é. Respeitar a essência dessa coisa chata. E você ressignificando, você consegue proteger a sua vibração. Sabe? Então, não é você ter que... Tem que vibrar. É falso. Então aquilo... tipo, a sua consciência sabe que você tá triste no fundo, você entende? Que você tá impactado, que você está pensando coisas negativas. Então não tem como você enganar. E é exatamente aí que tá o problema, né? A parte do pensamento, onde está a nossa consciência, o nosso subconsciente, onde o nosso subconsciente é onde tem pura sujeira em crenças, enfim. E aquilo vai sabotando a gente, isso sabota a gente. Então a gente tem que fazer isso, ser o nosso melhor amigo. As coisas são como são. O que a gente tem que fazer é ressignificar as coisas. E aí eu aprendi isso depois que eu entendi que eu aprendi na lei da atração, eu prejudiquei o que eu já atraía naturalmente. Mas valeu a pena porque hoje já voltei, já tá tudo normal, já tá tudo acontecendo, tudo tranquilo como antes. Mas pelo menos hoje eu consegui entender como funciona a lei da atração. Tá? Agora, como que eu porque eu me inspirei a fazer esse vídeo, porque eu vi o vídeo da Daniela Cândido, e eu gosto muito desse vídeo dela, porque os vídeos dela é muito parecido com que o meu... Eu sou novo aqui no YouTube, né? Então dá pra perceber que o meu vídeo é muito meio que parecido com o dela, em termos de não tem roteiro, não tem tantos cortes, enfim. Quando é vídeo assim de bate-papo, né? E aí o vídeo dela era falando por que a lei da a maneira certa de fazer a lei da atração. Porque tem muita gente que realmente não consegue aplicar de uma maneira correta. E é ela, gente. Eu falei, deixa eu ver o dela. Porque o meu foi diferente. E quando eu fui ver o dela, gente, era... Assim, ela não conseguia todo mundo não consegue pelo mesmo motivo. Todo mundo não consegue aplicar a lei da atração pelo mesmo motivo. Mas eu consegui encontrar uma maneira de fazer o meu funcionar, né? Que eu prejudiquei... E ela conseguiu outra maneira diferente. Aí eu falei, cara, eu vou fazer esse vídeo. Porque o dela, gente, pra mim foi uma descoberta. Eu nunca tinha imaginado a maneira que ela conseguiu pra resolver aplicar a lei da atração na vida dela. Eu falei, cara, que incrível, eu vou trazer pra cá. Pro fazer um vídeo falando da lei. Porque eu já queria falar sobre lei da atração, porque o meu canal, ele vai se tratar de muita coisa. Ho'oponopono, muita coisa desse universo. E aí eu achei incrível, eu falei, eu vou fazer esse vídeo e eu vou falar como eu consegui voltar a conectar com a atração e essa outra segunda maneira que é a da Dani. Ó, pra vocês verem como eu levo muito a sério isso. Esse aqui é o meu caderninho que eu coloco assim, os tópicos que eu não quero deixar fugir. E eu tenho vários cadernos mágicos. Esse é um caderno mágico, que é o meu da lei da atração acelerada, tá, gente? É o meu caderninho mágico. Eu tenho vários, tenho também de finanças, enfim.
Então vamos lá. Aqui, ó, vou até falar o que tá escrito aqui. Ó, é... Ai, tem uma frase do Buda maravilhosa, olha só. Tem aqui a frase do Buda, olha só que eu coloquei. Tudo que você mais pensa, você se torna. Tudo que você pensa, você atrai. Tá? Então aqui a lei da atração explica os pensamentos das pessoas, tanto consciente quanto inconsciente, tá? Eu acho que aqui o mais complicado é a parte inconsciente, o subconsciente. Mais pra frente eu posso falar mais sobre isso, porque isso não é um curso de lei da atração. Que os pensamentos ditam a realidade das suas vidas, estejam elas sabendo disso ou não, tá? A Dani, na versão dela, ela falou uma coisa que eu tô super de acordo, porque que as pessoas não conseguem atrair, né? Então, assim, eu vou falar aqui uma coisa que é o seguinte. A má interpretação. Existe uma má interpretação, e eu até coloco 2 culpados aqui, tá? Um desses culpados eu amo. Mas, enfim, má interpretação é má interpretação. Uma delas pode ser até essa própria frase do Buda. Olha só, vou voltar a ler aqui. Frase do Buda. O que você... tudo o que você mais pensa, você se torna. É real. Isso é real. Porém, você tem que entender o que está por trás do pensamento. Porque senão você só vai ficar aí pensando. E aí, qual foi outra coisa que atrapalhou a interpretação das pessoas sobre a lei da atração? Foi o livro O Segredo. E eu amo esse livro. Esse é o meu livro, eu guardo ele como uma bíblia. Só que eu sei que eu não mal interpreto aquilo. Mas muitas pessoas mal interpretam e só fica no pensamento. Então, como eu consigo resolver a dica número 1, tá? Agora aqui já é a dica número 1. É que a pessoa entender que a lei da atração, ela é secundária, tá? Ela é secundária, ou seja, eu nem sei por que a lei da atração tem esse nome. Deveria ter outro. E isso prejudica a interpretação das pessoas que estão começando tudo isso, porque é realmente um pouco complicado compreender. Ele é secundário, ou seja, ele vem depois de alguma coisa. E esse alguma coisa é o mais importante, que é a vibração. Tá? Então a lei talvez deveria ser a lei da vibração, não da atração, né? Porque a atração ela vem depois. A atração ela já está vindo. Mas antes de vir, você já trabalhou em algo. Você entende? Então vem depois. Então, assim, as pessoas ela não atrai porque não vibram, tá? Então, assim, aqui na minha como pode dizer, solução número 1 é que vamos trabalhar a lei da vibração. Aqui você tem que vibrar. Então, assim, como vibrar, né? Então, assim, atrás da vibração vem aqui o pensamento, sentimento, e aí você vibra. Aí você vibra, você atrai, tá? Eu tô tentando fazer, porque eu falo muito e o vídeo aí eu já tô vendo que já tá 20 minutos, mais de 20 minutos. Eu tô tentando resumir. Então ali você entender o que tá por trás da vibração, entendeu? A vibração, a atração, ela vai acontecer sozinha. Então o nosso trabalho não tá na atração como tal, o nosso trabalho é a vibração. Então através dos nossos pensamentos, a gente gera sentimentos e o nosso corpo vai vibrar. O nosso corpo vibra, essa vibração conecta com aquilo que já existe no universo. Lembra lá atrás que eu falei do celular? Já existia celular, gente. Já existia. Então eu pensava muito no celular, que eu achava incrível. E dentro do meu sentimento, eu queria ser, eu não vou mentir, o primeiro aluno com celular na escola. E eu consegui ser. Então isso fez eu vibrar, você entende? Então eu pensava no celular, eu vibrava porque eu queria ser o primeiro da sala de aula a ter o celular. Primeiro. Eu vibrava aquilo. E eu me conectava com algo que já existia, gente. Com algo que já existia. É como eu pegar o meu controle. Será que o meu controle tá aqui? Não tá aqui. Aí em São Paulo, né? Se eu pego o meu controle e coloco número 4, eu vou ver o Silvio Santos. Só que eu tô com vontade de ver o Jornal Nacional. Então eu não tenho que colocar 4, eu tenho que colocar 5. Ou seja, eu estou me conectando com
aquilo que vai me proporcionar ver aquilo que eu quero ver. Então não tem sentido de eu colocar 4, 1, 3. Não. Em São Paulo, pra mim conseguir ver e realizar essa minha vontade de ver o Jornal Nacional, eu tenho que apertar o número 5. Porque já existe esse jornal. Tá aí, tá passando, eu só tenho que me conectar, sintonizar. Se usa muito essas palavras, né? Sintonizar na rádio, né? Que a gente sintoniza. É isso. Você sintoniza na rádio sertanejo, você vai ouvir sertanejo. Você entende? Então, já existe. Então, é isso. Então, por isso que essa foi a maneira que eu consegui resolver e voltar a atrair as coisas de uma maneira legal. Foi entender que a atração só é um nome bonito e que ele acontece sozinho. Você não tem que se preocupar com a atração como tal. Você tem que preocupar com a vibração, como você vibra, porque assim, você já parou pra pensar? Hoje eu penso dessa maneira. Tudo que eu vivo, eu pego e pergunto: o que eu tô, que sinal eu tô emitindo pro universo? O que eu tô, eu com essa ação, o que eu estou me comunicando pro universo? O que ele tá entendendo? Porque ali pode ser que eu receba alguma coisa. Então, assim, procurar entender o que você está se comunicando, o que você está emanando, o que você está mandando para ele. Porque senão ele pode te mandar aquilo. Aqui fala, né? O universo só dá para quem já tem. Por isso me viam como uma pessoa que quer com mania de grandeza, ou que eu era o favorito da família, o favorito de todo mundo. Porque eu, na minha cabeça, eu já tinha tudo isso. Tanto é que eu me desapeguei de estar ali com meu pai, justamente porque eu falei assim, se ele acredita que ele não pode morar no Morumbi, eu acredito que eu posso. Sabe? Então, assim, inclusive, né, eu acho que mais pra frente eu vou falar isso mais sobre a Dani, tá? Pra não misturar as coisas. Esse aqui é a minha solução, tá? Depois eu vou trazer pra vocês a solução da Dani. Então é isso. Então aqui a questão é que a gente tem que se preocupar com a vibração. Como você vibra, como você emana. O que você está se comunicando, por como você está se comunicando, tá? Gente, é impossível. Eu acho que só Jesus consegue estar de alta vibração o tempo todo, sabe? Vibrar o tempo todo positivamente. Você acaba entrando naquela coisa meio tóxica, vem uma cobrança, vai arrasar com tudo. Não vai funcionar, a gente nem segue dessa maneira. Vai acontecer situações na vida que sim, vai colocar a gente pra baixo. O que a gente tem que fazer é ressignificar e pronto. Ressignifique, você vai proteger de alguma maneira a sua vibração. Sabe? A sua vida não vai depender 100% disso, vai aparecer muita coisa. Vai ter que saber lidar, você vai ter que sentar, raciocinar, vai ressignificar tudo isso. Você vai ver que a sua vibração vai mudar, vai pra uma outra direção. Então, a gente deixa a atração, ela trabalha sozinha, gente. Ela trabalha sozinha. Tanto é que ela vai te dar aquilo que você já tem dentro de você. Que vai muito de encontro com o que a Dani falou, né? Você conhece uma árvore com os frutos, através dos frutos, né? Então, você viu uma maçã ali caída e fala, ali foi plantada uma semente de maçã. Você entende? Então, ali você olha os frutos que dá a sua em volta. Hoje, por exemplo, eu olho para tudo que tá à minha volta. Eu amo tudo que eu vejo à minha volta, sabe? Tem algo aqui em mim que eu plantei, algo que eu nutri, algo que eu nasci, consegui manter, algo que eu perdi, recuperei. Tem a ver com a nossa criança interior, sabe? Depois posso falar disso pra vocês em outro vídeo. Então, essa é a minha solução pra vocês. A primeira, que caso vocês não tenham conseguido acessar a lei da atração, fazer a lei da atração funcionar, é você entender que a lei da atração só é um nome bonito e ela acontece por si só. Você acredita nela ou não. Não se trabalha na lei da atração. Ninguém toca na atração. Ela tá aí trabalhando, ela é sozinha, sabe? E ela te manda de acordo com aquilo que você vibra. Então é aí que você tem que trabalhar, na sua vibração. E a estrutura da vibração é seu pensamento, seu sentimento, e aí você vibra. Como que você está vibrando? O que você vibra? Através dessa vibração, o que você está se comunicando com o universo? Tá? Então, entender que a atração... Ninguém se trabalha na atração. Se trabalhar na vibração. Você pode ter grandes resultados. Eu aqui consegui resolver o meu problema. E aqui eu trabalho assim. E tá tudo funcionando. Tá? Só que provavelmente vai ter gente que não vai conseguir. Vai precisar aprofundar mais ainda para poder conseguir aí ligar a chavinha da atração na vida de vocês. Que aí eu posso encaixar aqui já a segunda solução, que é a solução da Dani. Que foi uma solução, assim, espetacular. Ela usa, gente, as
os 4 elementos da natureza para poder fazer as coisas fluírem na vida dela. Então vamos lá. Qual é os 4 elementos? Ar, fogo, água, terra, tá? Então, assim, na teoria dela, na prática aí que funcionou, aprovado por ela, temos que passar por esses 4 elementos, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo ar. O que significa o ar? O ar é o pensamento, né? Aquilo que ela disse que é aquilo que ninguém toca. Ele é sagrado, ele está aqui dentro de você, né? E no meu ponto de vista, e o que ela também falou, aí a gente identificamos, isso a gente não teve problema. O pensamento. Eu acho que aqui todo mundo chega no pensamento, né? Que é o elemento ar. E logo vamos pelo fogo. O fogo, ar, cabeça, né? Aqui pensamento. E aí vamos fogo. Fogo é aqui coração, tá? O fogo ele vem representando aí o sentimento. Vai de encontro com o meu. Vocês lembram do meu? Que tá ali a estrutura da vibração. Ele vem, é o sentimento. Ele é aquilo que arde, tá? É aquele desejo ardente. Eu acho que aí todo mundo também chega. Inclusive, se não tivesse o fogo, não ia ter tanta gente frustrada, porque a frustração vem justamente porque alguém não conseguiu aquilo que ela tanto arde ter, né? Então tá, o fogo ardente. Então, vamos lá recapitulando. Pensamento, ar, pensamento, fogo, coração, né? Que é o desejo ardente. E logo vem a água, que é o sentimento, né? O sentimento nos faz vibrar, vai de encontro com aquilo que eu falei pra vocês. E ele se molda, né? Como ela comentou, ele se molda. Eu não tenho aqui um copo. Se eu tenho um copo, colocar água, a água vai ficar no formato do copo, né? Se eu pegar essa mesma água e colocar aqui, ele vai se moldar. Ele vai se moldando, né? A água, a questão da água. Então, a maneira que você molda esse sentimento, você vai induzir uma vibração aí, tá? Só que aí vem a questão da terra, que é aqui que muitos não entram. A Dani falou, eu talvez por preguiça, eu não conseguia chegar na terra, não conseguia trabalhar a terra. A terra é o corpo, é a ação, é o movimento, tá? É onde tudo realmente acontece. Aqui, ela disse algo bem bacana, que a terra, aqui na terra, a gente coloca o pé na terra, a gente entende e conhece os nossos limites. Não adianta você ficar imaginando coisas, vibrando coisas, e depois dar um soco numa faca achando que não vai sangrar, gente. Existem limites aqui, tá? Existem limites aqui. E também existe algo que eu já falei no meu vídeo lá atrás, que é a ecologia a ecologia dos objetivos. Não adianta você pensar em uma coisa e para ter porque não é a lei da atração, quando você começa no ar pensamento para tentar atrair alguma coisa, é com o objetivo de atrair alguma coisa. Então não adianta você também ter hábitos que não vai te levar para ali. Você tem que alinhar tudo. Você tem que alinhar tudo, porque estamos, como ela disse, estamos vivendo uma experiência terrestre. E aqui existem consequências, aqui existem limites. Então você tem que... E existe um tempo também aqui. Existe um tempo. Então, assim, você tem que entender todos esses elementos para poder fazer as coisas acontecerem e fluir de uma maneira natural. Então, como vamos usar esses elementos para poder fazer as coisas acontecerem? Tem que ter ecologia. Então, o que eu entendo é que aplicando os 4 elementos na letração te ajuda a manter essa ecologia dos objetivos, que foi um tema que eu já falei aqui com vocês. Então, vamos fazer um exemplo aqui sobre emagrecimento, né? Então, aqui no ar, cabeça, quero ser saudável. Quero ser saudável e emagrecer. Tô pensando. Ar, cabeça. E aí, logo eu levo pro coração, fogo. Desejo ardente. E eu desejo muito, muito ser saudável, ser mais magro, porque eu tenho um filho, gente. E eu não tenho filho, é um exemplo.
Eu quero poder curtir esse momento da infância dele. Eu quero ir pro parque da diversão com ele. Ele tá quase sendo um adolescente. Então, eu quero ter fotos com ele na montanha-russa. Eu quero ter fôlego para poder me aventurar com ele e fazer um camping. Eu tenho esse desejo ardente de registrar grandes momentos de aventura com meu filho. Esse é meu sonho ardente. E aí vem a questão da água, né? Como é que eu vou trabalhar esses sentimentos? Como é que eu vou me moldar? Eu acho que aqui, né, é a etapa que cabe perfeitamente o que eu sempre aplicava quando era pequeno. Lembra lá atrás que eu falava que quando eu dormia, eu viajava na maionese, eu ficava imaginando. Eu ficava imaginando os detalhes. Eu sentia, às vezes estava até para sentir cheiro. Às vezes eu acordava com medo, porque às vezes as coisas eram bem real, que eu conseguia imaginar. Então, aquela... Inclusive, dentro do meu processo do novo pensamento, essa era a etapa que eu tinha me prejudicado. Porque antes, a Dani Cândido, ela tinha comentado que quando ela começou a observar o pensamento dela, ela percebeu que o pensamento, que o subconsciente dela, praticamente, ria da consciência dela. Porque não acreditava que ela poderia mudar de vida, sabe? E quando eu cortei o vínculo, por exemplo, ali de que, sabe de uma coisa, meu pai é meu pai e eu sou eu, porque pra ele não podia morar no Morumbi, e na minha cabeça eu podia, assim. Então, assim, eu percebia que naquele tempo, quando eu olhava o meu sentido, eu nunca vi, eu conseguia acreditar que era possível. E eu ria também, o subconsciente ria, mas ria de felicidade, ria com ânsia de que acontecesse logo, que em algum momento... Eu acreditava, sempre acreditei muito que poderia acontecer. Se o seu subconsciente não acredita, não vai funcionar. Tá? Agora, como que o seu subconsciente pode chegar a acreditar ou dar um voto de confiança em você para que as coisas possam fluir? É aí que chega onde é a etapa que ninguém quase chega. Posso dizer que na parte do ar e o fogo ardente, 100% da população chega. Já na água, já poucas pessoas conseguem aí imaginar coisas com tantos detalhes. Porque muitas vezes as pessoas estão com o subconsciente tão cheio de sujeira que elas não conseguem se dar o sonho, a permissão de sonhar. Quando eu comecei a estudar lei da atração e eu comecei a me travar e não consegui mais atrair nada pra mim, eu descobri que aí que eu tava com problema, né? Na água. E aí, quando eu tava no meu processo de novo pensamento, a minha como é que se fala? A mentora falou algo muito incrível. Ela falou assim, viaja na maionese. Quando ela falou viaja na maionese, porque quando eu tava imaginando já as coisas que eu já não conseguia acreditar, o meu subconsciente ria, eu via que ele ria, tirava sarro de mim. E aí eu meio que ficava com vergonha, assim, como, sabe, tipo assim, como impossível e tal. Começava com aquela coisa. Tive que limpar meu subconsciente, fazer um trabalho bem profundo. E quando ela falou pra mim, viaja na maionese, parece que ela me deu um passe livre pra ser louco. Falei, cara, ninguém tá vendo o que eu tô pensando, ninguém tá vendo o que eu tô imaginando. Eu posso ser louco quanto eu quiser. Então, quando ela falou viagem na maionese, essa palavra mudou a minha vida. Então, eu vou usar aqui com vocês, porque mudou a minha vida. Então, na parte d'água é isso. Mudar, imaginar e viajar na maionese. Então, vamos lá, outra vez, que eu falo muito. Quero ser saudável, quero ser magro. Cabeça, ar, pensamento. Coração, né? Corpo, fogo ardente. Nossa, gente, agora eu lembrei que eu falei que o coração fogo, eu acho que eu falei que é movimento, né? Ah, não, eu já falei que é a terra, né? Terra ok. Voltando. Cabeça, pensamento, né? Os meus vídeos não tem roteiro não, viu? Quero ser saudável e magro. Fogo, coração, fogo, desejo ardente. Eu desejo muito registrar, muito registro com meu filho que está virando adolescência. Ele vai entrar na adolescência, vai querer ir pro Hop Hari. Eu quero ir pro Hop Hari, quero ir num Play Center, quero tirar muitas fotos com ele, quero aproveitar a adolescência dele com muita saúde. Porque quando ele ser adulto, ele vai fazer a vida dele. Esse é o meu desejo ardente. A água. Eu vou viajar na maionese. Eu, na minha cabeça, eu já sou magro. Eu, na minha cabeça, eu deito, eu vou imaginar eu correndo, chegando em casa suado,
tomo banho, e aí eu vi o meu vizinho precisando de ajuda lá, que tá numa construção, e eu lá ajudando ele na construção. E eu acabei de chegar de uma corrida na rua, cansado. Mas eu tenho energia. Sabe, tipo assim? E eu com aquele corpo, viagem na maionese, gente. Viagem na maionese. E aí a terra, aí é a terra que é a coisa mais interessante, onde você começa a trazer essa coisa que ela falou dos limites, entender? Alinhar realmente tudo. Dentro desse contexto, eu não poderia, por exemplo, considerando o que está na minha cabeça, no meu ar, no meu fogo ardente, na minha viagem na maionese, na água. Nada a ver eu pedir um McDonald's, por exemplo, todo final de semana. Nada a ver também, não sei, aderir a hábitos que não está alinhado com a vida saudável. Cigarro, a comida, o estilo de comida, doce o tempo todo, enfim. Você entende? Então, assim, se você pegar essa estrutura para fazer a lei da atração aplicar na sua vida, você seguir nessa ecologia dos objetivos, usando os 4 elementos, você pode fazer essa magia acontecer na sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Outra vez eu volto a dizer que não é um curso de lei da atração. Foi mais bem falando com aqueles grupinhos de pessoas que... Por que eu atraio tudo que eu não quero? Que isso acontece muito. Ou porque simplesmente nada acontece, né? E muitas pessoas acabam perdendo a fé com isso, né? Justamente aqui, voltando a dizer dos 4 elementos, falta a terra, que é o movimento ação, né? Inclusive, por exemplo, a própria lei da atração, né? Aí tá a palavra ação, movimento, terra, vocês entendem? Não é por acaso que tá aí. Também tem a cocriação, né? A ação tá aí também. A própria também tem outra palavrinha. A oração. Ela falou da oração, né? Oração, mais que nada, a própria oração, né? A parte oral, que é aquilo que fala, o pensamento, o ar. Você projeta aquilo na oração, aquilo que você sente, está conectado com o fogo também. Também está a oração baseada na fé, que é aquilo que não vê, o ardente também. E acaba, aí está o são, né? A ação, a palavra ação. Tá tudo aí. Então, assim, é o movimento que falta muitas vezes na vida das pessoas. Porque a má interpretação traz isso. Deus vai me dar, Deus vai prover. E não, gente, estamos aqui para... Se estamos aqui porque tem algo, como que se fala, temos uma missão, que missão vai ser cumprida você ficar esperando Deus que já te botou aqui para você cumprir sua missão, fazer... É a mesma coisa que você pedir pro seu chefe fazer o trabalho para você. Nada a ver, sabe? Então, espero que esse vídeo possa ajudar a você que tenha problema de fazer a lei da atração fluir na sua vida. E mais pra frente possa ser que eu venha trazer mais temas. Posso fazer não, eu vou trazer mais temas. Tem muitas coisas aqui tocar. Tem aqui também o que pode travar, por exemplo, a lei da atração na sua vida. A rejeição pode afetar. Pode travar a atração na sua vida, a cocriação na sua vida, o dinheiro na sua vida, a rejeição. Tem várias coisas que podem atrapalhar. Também quero trazer Ho'oponopono. Muita coisa legal, gente. Tô muito emocionado. Então tá, então a gente vai no próximo vídeo, tá? Beijo. Tchau.